E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Mendes, nós estamos de volta para mais uma aula de História voltada para você, aluno do ensino fundamental. Então vamos lá, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre a Idade Moderna e as suas repercussões, as suas transformações. E na aula de hoje a gente vai discutir um tema extremamente relevante, principalmente no ano no qual nós estamos hoje. Nós estamos em 2017, nós vamos discutir na aula de hoje a Reforma Protestante, que teve início justamente no ano de 1517. Portanto, no ano de 2017 nós comemoramos aí 500 anos da Reforma Protestante. Então, mais um ponto interessante para a gente discutir. Então, vamos lá, colocar o tema aqui para vocês, a Reforma Protestante. Bom, sempre quando a gente começa a discutir a Reforma Protestante, primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estabelecer uma definição para o conceito. O que foi, de fato, a Reforma Protestante? Então, vou colocar aqui para vocês o primeiro tópico, né, o tópico inicial, definição. Então, aluno, vai a dica. Aparentemente, a gente percebe que a reforma é um movimento associado a um caráter religioso muito forte. Mas não se engane, a reforma ela não tem apenas uma repercussão na religião. A reforma ela vai ter repercussões políticas e sociais, econômicas muito grandes. Então, a gente está falando inicialmente de um movimento de caráter religioso, né, político, econômico e que resultou, entre outras coisas, na quebra do monopólio da fé na Europa. Então, vou colocar aqui para vocês, movimento de caráter religioso e com repercussões na cultura, na economia, na política, né? Movimento de caráter religioso, que resultou na quebra do monopólio da fé na Europa. Muito bem. Então aqui a gente tem a definição. Tá? A reforma resultou, sim, entre outras coisas, na quebra do monopólio da fé. Mas tem muitos detalhes que a gente tem que discutir, então é uma aula que vai exigir um tempo maior de estudo do aluno, porque tem detalhe, tem data, nomes de personagens, e você, aluno do ensino fundamental, querendo ou não, isso exige um esforço um pouquinho maior. Então vem comigo, me acompanha, que eu vou colocar aqui alguns tópicos a mais para a gente poder entender o que de fato foi esse fenômeno, né? O que de fato foi esse movimento reformista. Então o segundo tópico é entender quais foram as causas e os antecedentes da Reforma Protestante. O que de fato proporcionou, o que resultou, por que ocorreu essa quebra no monopólio da fé na Europa? O que levou ao surgimento das famosas igrejas protestantes, isso no início da Era Moderna. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês causas e antecedentes. Muito bem.
quando o assunto for causa e antecedente, a gente tem que voltar para o cenário de transição da Idade Média para a Idade Moderna e entender o que estava acontecendo. Porque se você entender o que estava acontecendo no contexto de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, as transformações daquele cenário, fica mais fácil para você compreender por que a reforma eclodiu justamente no ano de 1517. Então vamos lá. Contexto passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Bom, se você estiver atento, né, lembrar das nossas aulas anteriores, vai ficar fácil para você perceber que nesse cenário de passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem a ascensão da burguesia mercantil. Então, vou até puxar uma flechinha aqui para vocês perceberem, tá? Ascensão da burguesia. Eu me recordo de uma das nossas aulas de história, eu ter discutido com vocês em que conjuntura surgiu a burguesia, qual o cenário, do que a burguesia vivia, qual que era a prática em que a burguesia se debruçava, se dedicava, e com certeza absoluta você está se recordando que é o comércio. Por excelência, o burguês é um comerciante no início da Era Moderna. Então veja comigo, além da ascensão da burguesia, nessa conjuntura, nesse cenário, nós precisamos nos recordar a passagem do feudalismo para o capitalismo. Passagem do feudalismo para o capitalismo. Muito bem, senhores. Aqui a gente chegou em um ponto decisivo. Porque se você for parar para avaliar, durante a Idade Média, o medievo, qual que era a ideologia predominante? O teocentrismo. Então a gente está falando de uma sociedade na Europa Ocidental cuja Igreja Católica exercia um domínio muito grande sobre a esfera social, sobre a esfera política. Claro, é uma instituição religiosa, mas acaba exercendo um poder muito forte, muito grande, sobre a sociedade de modo geral. Então, tendo em vista essa ideologia dominante, como que um bom cristão deve viver? Um bom cristão deve viver de forma simples. Um bom cristão, ele deve viver ou ter uma postura que se assemelhe ou se aproxime do ideal de Cristo. E Cristo viveu de forma simples, sem se preocupar com riqueza, com luxo, com bens materiais. Então, seguindo essa lógica, o trabalho em si, a valorização do trabalho, a valorização do lucro, não eram características da igreja medieval. Muito pelo contrário, a igreja medieval, ela condena o lucro, ela condena o luxo, ela condena a riqueza, bens materiais. Só que nesse contexto de passagem do feudalismo para o capitalismo, o burguês essencialmente vive do comércio. Ele se dedica à prática do comércio. Portanto, ele precisa de uma justificativa para o lucro. Ele não tem, na igreja medieval, o burguês, ele não tem uma justificativa para o lucro. Tanto é que a prática da usura, que é receber mais do que se deve, que é interpretado, entre outras coisas, como sendo o empréstimo a juros, era condenado pela igreja. Era um pecado.
Então, a Igreja Católica, no contexto medieval, não apresenta uma justificativa para o lucro do burguês. Por isso, não é exagero dizer que a burguesia, diante desse contexto, precisava de uma nova ética religiosa. Uma ética religiosa que encarasse o lucro não como algo negativo, mas que encarasse o lucro como uma bênção divina. Uma ética religiosa que valorizasse o trabalho e valorizasse a aquisição de bens a partir do trabalho. Veja bem, aqui eu estou apresentando o contexto para vocês, eu estou apresentando os antecedentes estruturais e que, por sua vez, levaram à reforma, conduziram à reforma. Muito bem, além da burguesia, a ascensão, da passagem do feudalismo para o capitalismo, da necessidade prática de uma nova ética religiosa, a gente tem que lembrar da ascensão dos monarcas, do processo de centralização do poder nas mãos dos reis. Então, vou colocar isso aqui para vocês. Centralização do poder nas mãos dos reis. Ora, mas, senhores, o que o processo de centralização do poder nas mãos dos monarcas tem a ver com o contexto antecedente e que resultou na Reforma Protestante? Muito simples. Se você for observar a atuação da Igreja Católica medieval, ela atua tanto na esfera religiosa como na esfera política. Ou seja, você tem uma atuação espiritual e, ao mesmo tempo, uma atuação temporal, que diz respeito a questões que, em tese, são questões laicas. No entanto, a Igreja Católica acabou promovendo uma hipertrofia do seu poder na Idade Média. Só que no cenário de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente observa o fortalecimento dos monarcas. E os monarcas vão começar a entrar em choque, em rota de colisão com a autoridade do Papa, ou com a autoridade de personagens ligados ao alto clero católico. Então nós podemos dizer, sim, que esses elementos fazem parte do contexto estrutural e que resultou na Reforma Protestante. Agora eu vou colocar para vocês alguns motivos que são considerados motivos de ordem detonadora, ou seja, os motivos detonadores e que, por sua vez, acabaram resultando na Reforma Protestante. Então eu vou colocar aqui para vocês alguns aspectos importantes a respeito desses motivos. Vou colocar aqui. Motivos. O primeiro motivo que a gente pode elencar como sendo fundamental para a ocorrência da Reforma Protestante, sem dúvida nenhuma, senhores, a imoralidade do clero católico. Como assim, professor? Imoralidade do clero católico. O que é ser imoral? Pensem comigo. Existe uma palavra, um conceito que é moral. A moral, elas são as regras, os valores que orientam a nossa vida em sociedade. Isso é moral. É aquilo que determina o certo e o errado, aquilo que a gente pode ou o que a gente não pode fazer.
Bom, se você for pensar na moralidade ao longo da Idade Média, quem estabelece essas normas, esses códigos de conduta, o certo, o errado, o que pode e o que não pode ser feito? A Igreja Católica, a Santa Madre Igreja Católica. Muito bem. E uma regra moral que existia na Idade Média, que fazia parte da instituição católica, era o celibato. O que é o celibato? Padres não podem se casar, padres não podem constituir família, padres não podem manter relações sexuais, porque ele tem um compromisso com a fé. Ele se casou com uma instituição, ele tem um compromisso com os fiéis e com a palavra de Deus. Portanto, se a gente for avaliar a imoralidade, o que é o imoral? O imoral é o sujeito que tem consciência das regras, mas mesmo assim ele não cumpre as regras. Como eu disse para vocês, a igreja estabelece um conjunto de normas, um conjunto de regras, mas muitas vezes os próprios membros do clero não respeitavam essas normas, não respeitavam essas regras. Então a gente está diante de uma crise moral. Se a gente for observar, é uma crise moral muito forte. Por quê? Você não tem sintonia entre aquilo que é falado e aquilo que é feito. Os padres e demais membros do clero católico têm um discurso moral, mas eles mesmos, eles não conseguem cumprir esse discurso moral. Muitos padres possuíam famílias, muitos padres mantinham relações sexuais, ou seja, contrariando a norma do celibato. Então aqui, a imoralidade do clero é sim um aspecto fundamental. Outro aspecto, aluno, muito importante, que é, com certeza absoluta, aqui eu vou puxar uma flechinha para vocês, uma outra causa relevante da Reforma Protestante, a cobrança de indulgências. Essa palavra aqui, ela é interessante. Afinal de contas, o que são indulgências? A palavra indulgência significa perdão. Perdão em relação aos pecados que, porventura, uma pessoa venha a realizar. Então, pensa comigo, era comum, no cenário medieval, e é claro, no início da Era Moderna, a Igreja Católica cobrar para que as pessoas tivessem o perdão dos seus pecados. Isso não era comum somente para os vivos. Por exemplo, se você tivesse um parente, uma pessoa querida, e que já havia morrido, era muito comum as pessoas pagarem indulgências para que os pecados dos seus entes queridos, que já estavam mortos, também fossem perdoados. Então, esse aspecto é importante. Então, a igreja cobrava, ou tinha a prática de cobrar, para que as pessoas obtessem o perdão dos seus pecados. E se você for parar para avaliar, esse não é o único aspecto. Eu só gostaria que vocês me acompanhassem aqui, por gentileza, que existem outros detalhes que vão detonar a crise moral da Igreja Católica e que vão resultar, por sua vez, na Reforma Protestante. Vou colocar aqui, nicolaísmo e a simonia. O nicolaísmo, aqui a gente pode observar que essa prática do nicolaísmo ela tem uma conexão direta com a imoralidade do clero que eu acabei de dizer. Por quê?
Os nicolaístas, seguidores de São Nicolau, eram membros da Igreja Católica e que, por sua vez, acreditavam, defendiam que se casar ou manter relações sexuais não era um problema, não feria a estrutura, a instituição católica. Então era muito comum padres que mantinham relações sexuais ou padres que tinham família serem chamados de nicolaístas. Tá? Então, nicolaísmo está associado à imoralidade do clero. Simonia, senhores. A simonia também é uma prática que é muito comum e muito difundida nesse cenário, que está relacionada à cobrança ou à venda de relíquias sagradas. Então era muito comum a igreja vender lascas que, por sua vez, poderiam ser da cruz no qual Cristo foi morto, pedaços de tecidos que poderiam ser do santo sudário, o manto que envolveu Jesus Cristo pós sua morte, enfim, uma série de relíquias que eram consideradas sagradas para o catolicismo, para o cristão, e que a igreja costumava vender e obter um lucro tremendo em função de tudo isso. Então, o que eu quero que os alunos percebam? Esses detalhes que eu acabei de mencionar, eles são detalhes cruciais para que você possa compreender as causas estruturais e que, por sua vez, acabaram detonando a Reforma Protestante. Sem essas causas, com certeza absoluta, a Reforma não teria ocorrido. Por isso que elas são estruturais, por isso que elas são tão relevantes. Então, eu vou terminar a nossa aula por aqui, falei sobre esses elementos iniciais, depois a gente volta concluindo a Reforma. Muito obrigado e até a próxima.